Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos à quarta parte do tema A Grande Hoste Celestial, em um nome do Senhor Jesus. Anote. A Grande Hoste Celestial, parte 4. Nós estamos aprendendo, e isso está cada vez mais sendo firmado, confirmado em nosso coração, na nossa mente. Os anjos existem, de ponta a ponta na Bíblia. Desde a parte 1 até agora, Deus está confirmando isso, afirmando, mostrando em sua palavra. É desejo de Deus, abençoado. É vontade dele que você conheça a existência dos anjos. Eles existem. E a Bíblia diz em Hebreus 1,14 que eles existem para servir aqueles que herdaram a salvação. Essa é uma realidade. Aqueles que herdaram a salvação, existe um serviço angelical ao seu favor. E essa realidade, Deus quer que você conheça cada vez mais. E tome posse dessa ministração. E o mesmo livro de Hebreus, a gente aprendeu isso na parte 3, diz no capítulo 12, verso 22, tem tanto anjo que não dá para contar. A evidência de Hebreus 12, 22 diz que são incontáveis hostes de anjos. É algo imenso, é um exército. Não dá para contar de tanto que tem. E eu creio, recebo que você também está crendo, que agora, nesse momento, tem milhares aqui ao nosso redor. E o salmista, em um dos seus salmos, falou que eles estão acampados ao nosso redor. Isso a gente aprendeu na parte 2 e na parte 1. Para ministrar em favor daqueles que temem a Deus, que guardam a sua palavra, que praticam a sua palavra. É muito importante a obediência para a gente tomar posse do serviço angelical em um nome do Senhor Jesus. Então, é muito anjo. Existe uma hierarquia. Anjos, arcanjos, serafins, querubins e anjos mensageiros. Anjos de várias classes. Existe uma ordem angelical ao nosso favor. E tudo isso está aí ao nosso serviço. Você que crê mesmo no ensinamento, nesse seminário, a grande hoste celestial, você vai ver uma grande movimentação, uma grande ministração desses anjos em sua vida. Porque Deus, Ele dará ordem. E a gente tem aprendido isso o tempo todo. O anjo falando, Deus deu a ordem e eu vim. Amando de Deus, aqui estou. Para te passar essa mensagem, para dizer que tu serás livrado, protegido. Amando de Deus, eu vim para te proteger. Então, todos vocês que estão recebendo e crendo mesmo, vai haver uma grande movimentação angelical na sua vida. Em suas finanças, na sua saúde, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, protegendo você, livrando você, trazendo o que você precisa. E na parte 3, dentre os muitos assuntos que nós falamos, eu fazia menção acerca da hierarquia. Lembra? Nós falamos com Bíblia, e eu mostrei para vocês acerca dos arcanjos,
que existe na ordem angelical, na hierarquia angelical. Eu mostrei com Bíblia também. Depois, você aprendeu acerca dos serafins. E nós aprendemos qual é o trabalho que eles, os anjos serafins, executam. Depois desses, a Bíblia também fala dos querubins e dos anjos mensageiros, que vai ser o objeto do tema de hoje. Hoje nós vamos meditar nessa parte da hierarquia. Anjos querubins e os anjos mensageiros. Os querubins é um tipo de escolta, de honra da glória de Deus. Anjos que guardam, anjos que protegem, anjos que defendem. E eu recebo os anjos querubins nos teus assuntos, ministrando na tua vida, guardando você. Os anjos querubins defendendo a tua causa, protegendo você naquilo que você precisa da proteção de Deus. Porque quando a gente ora a Deus, Deus me proteja, Deus ele protege você através de seus anjos. Deus me livra, ele faz isso através de seus anjos. Deus me socorre nesse momento, pois eu preciso muito da tua misericórdia, da tua compaixão. Eu preciso que esse mar vermelho da minha vida se abra. Deus ele vai enviar anjos para tal questão ser resolvida. E é assim que Deus trabalha. Tudo ele faz através de seus anjos. E hoje, na ordem angelical, a gente vai tomar conhecimento desse tipo de anjo que nós temos também ao nosso serviço. Os anjos querubins. Vejamos alguns exemplos na Bíblia, começando por Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, verso 24. E começa assim, ó. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 24. E expulsou o homem. Que homem foi esse? Adão. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Já nessa primeira evidência, a gente já percebe, a Bíblia, a palavra de Deus já nos ensina, que a função dos anjos querubins, o seu trabalho é de guardar, é de proteger. Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o quê? O caminho da árvore da vida. Veja que o verso fala por si só e nos ensina qual é o trabalho, qual é a função de um anjo querubim. É de estar guardando, é de estar protegendo alguma coisa. E eu recebo em nome do Senhor Jesus, eles protegendo você, salvando você dos seus inimigos. Amém? Salvando você daquelas pessoas que, segundo a carne, têm inveja da sua vida, e que deseja o seu mal, e que te persegue, e que quer o teu sofrimento. Enfim, eu recebo a ministração de anjos querubins ao teu favor. Em o nome do Senhor Jesus. Então, depois que Adão, na leitura que realizamos aqui, pecou, os querubins foram colocados por Deus na entrada do Éden. E a porta do Éden foi fechada para Adão. Ele perdeu o acesso a Deus. Porque qual foi o pecado de Adão? A desobediência. O ato de desobedecer a regra de Deus foi o pecado de Adão. E esse ato
de desobediência trouxe o quê? Consequências. É que nem em nossa vida. Quando você não obedece, isso também traz consequências. Quando a gente planta uma situação que não é espiritual e sim carnal, isso traz consequências. E você sabe que tudo isso aconteceu na vida de Adão por causa da mulher, né? Por causa dela, ele perdeu o acesso a Deus. Foi isso? Não. Mas foi isso que a religião ensinou para a gente. Que Eva, que a mulher foi a culpada de tudo isso no princípio ter acontecido. Eva foi a que causou toda a transgressão e que levou Adão a pecar. Foi isso que nos ensinaram e até hoje muitas igrejas ensinam assim, que a mulher foi a culpada. Porém o Evangelho não diz assim. Vejamos o que diz o Evangelho em Romanos 5,12. Vamos fazer esse passeio na Bíblia em nome do Senhor Jesus. Para ficar registrado nesse CD, nesse tema, a grande hoste celestial, esse assunto também, esclarecido com Bíblia. Romanos 5 é o capítulo, o verso é o 12. E aqui a gente vai juntar várias partes na Bíblia para entender essa questão toda de Adão e Eva. E o livro de Romanos começa assim, ó. 5 é o capítulo, verso é o 12. Anote aí, vamos acompanhar direitinho. Portanto, assim como por uma maçã, é o que está escrito, mas foi assim que te ensinaram desde criancinha. Lembra? E como lembra, né? E assim por uma mulher, é o que está descrito aqui? Não, mas foi assim que te ensinaram nas igrejas de Campanhas e Correntes. Que foi por uma mulher que entrou o pecado no mundo, a transgressão na raça humana. Porém o Evangelho diz totalmente diferente do que é ensinado lá fora. E o que vale, e o que nós temos que crer, é no que está aqui. E o que está aqui diz assim: portanto, assim, por um só homem, quem foi esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia ensina para mim e para você que não foi por uma maçã, não foi por uma mulher. Maçã, mulher, nada disso tem fundamento. Nada disso é verdadeiro. O que é verdadeiro é o que está descrito aqui. Foi por um homem. E esse homem chama-se Adão, que entrou o pecado no mundo. A religião diz que foi por uma mulher. Eu creio e recebo você também crendo. Foi por um homem. Amém? Só que tem um detalhe muito importante nisso tudo. Aqui diz, e eu vou ler de novo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou também o quê? A morte. Entrou o pecado, e entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Dá um pulinho lá em Hebreus 2,14. Vamos lá. Hebreus 2,14. Começa assim, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, o Senhor Jesus Cristo, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então, com a desobediência de Adão, entrou também o quê? A morte. E quem é que tinha o poder da morte? O diabo.
Então, Adão foi a manifestação de Satanás aqui na terra. O que estava no coração de Satanás, a maldade, a desobediência, essa desobediência passou para o corpo de quem? De Adão. Quem está compreendendo isso, levante a sua mão. Passou para ele. E toda essa maldade que estava no coração de Satanás, passou para toda a carne. A nossa carne herdou tudo. Toda a maldade que estava em Satanás, a nossa carne o que? Herdou. Porque com a desobediência de Adão, entrou o que? A morte. E nós vamos aprender mais adiante que Deus fez Adão do pó da terra. E a Bíblia diz que Satanás foi lançado aonde? Na terra. Então os dois, podemos entender assim, cresceram juntos. A desobediência de Satanás passou para a carne de quem? De Adão. E essa desobediência passou para toda a carne. Eu me faço entender? Eu estou sendo um pouco didático. Eu estou assim, tentando falar letra por letra, palavra por palavra, para que não fique dúvida, para que você entenda esse assunto perfeitamente. Como está escrito, entrou também a morte. Ou seja, a maldade de Satanás passou para a carne de Adão. Seguindo esse entendimento, prosseguindo com esta conversa, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Adão desobedeceu a Deus porque a desobediência de Satanás passou para ele. Satanás induziu ele a desobedecer. Assim como a nossa carne, que herdou a desobediência, milita para a gente não obedecer a quem? A Deus. Não é assim que acontece? Tudo que estava no coração do diabo está na nossa carne. E que está onde? Em Gálatas. Tudo. Todas aquelas obras da carne, adultério, prostituição, ciúme, avaria, inveja. Satanás teve inveja de Deus. Ele queria um trono acima de Deus. Isso é o quê? Inveja. Então tudo isso estava no coração dele. Passou para onde? Para a nossa carne. Por causa do cramulhão, nós temos inveja na carne. Satanás foi destruído, mas a carne não foi destruída, ela está aqui ainda. Herdou. Ciúme, herdou. Satanás tinha ciúme. Então herdou tudo. Em breve, eu quero até deixar registrado, no tema de hoje. Em breve teremos o tema, o julgamento entre o pecado e a salvação já foi feito. Em breve teremos esse tema. O julgamento entre o pecado e a salvação já foi feito. E nós vamos aprender muita coisa importante que pertence ao nosso espírito, ao crescimento espiritual de todos nós. Em breve. E assim diz o Evangelho. Primeira carta de Paulo a Timóteo. 2 é o capítulo, a partir do verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi o quê? Iludido. Ou seja, ele não foi enganado. Declare você com a mente de Cristo. Amém. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu o quê? Em transgressão. E quem foi que enganou ela? Adão. Então veja que não foi a mulher a culpada do que aconteceu lá no jardim do Éden. Quem foi enganada foi a mulher. Adão não foi iludido. Então quem enganou foi Adão, a mulher. Mas pastor, e a serpente que falou e conversou lá? Quem é que tinha o domínio, o poder, a autoridade sobre todos os animais, inclusive aqueles que estavam rastejando ali? Adão, porque Deus havia dado a ele. Então a serpente não tinha
vamos dizer assim, vontade própria, porque quem tinha o domínio sobre ela era Adão. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos lá. Para registrar com Bíblia isso. Gênesis 1, 26. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus traz doutrina para a igreja, e é bom falar sobre isso, para provar os corações que amam a verdade. Quem ama a verdade gosta de ouvir doutrina. Eu gosto quando o pastor ensina, ele mostra onde está escrito, e ele explica letra por letra, palavra por palavra. Deus permite ensinamentos como esse para provar aqueles que amam a verdade. E eu recebo você, sendo esse cristão que ama a verdade. E começa assim, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Vai vendo, hein? Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A serpente está no meio disso? Sim. Agora vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11 é o capítulo, o verso é o 3. E assim diz o Evangelho, prosseguindo com o raciocínio daquilo que estamos aprendendo aqui. E assim diz o Evangelho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 11, a partir do verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a quem? A Eva, traduzindo Adão, porque quem tinha o domínio sobre os répteis que rastejam pela terra era Adão, portanto foi ele ali por trás da situação, até rimou, né? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. E aqui eu faço um alerta muito importante. Cuidado para você não sair, para você não deixar, para você não abandonar as suas honras devidas a Cristo por causa da carne do homem, por causa da herança adâmica que está por aí, às vezes dentro da nossa casa e fora dela, que fala como uma serpente. E como fala? E arregala o olho assim. E fala como uma serpente. Abençoado, isso aqui é muito precioso e muito importante. Então Paulo, ele tinha um zelo pela igreja. Eu me preocupo com vocês, porque essa carne é herança adâmica. Eu receio que por causa da carne de vocês, ou por causa da carne de outras pessoas, herança adâmica, vocês abandonem o amor, as honras devidas a Cristo. Então que isso nunca aconteça. E uma pessoa, ela nunca sai da graça de uma vez. Não é assim, eu saí. É aos poucos. Antes da saída da pessoa, o coração já começa a desistir. Deixa de fazer uma coisa aqui, depois de um tempo deixa de fazer uma outra coisa, e assim vai. De dar atenção para a palavra de Deus, para aquele alerta, para aquela exortação. Ela já não passa na livraria para adquirir as mensagens, ela deixa de ser fiel, aquele compromisso vai reduzindo-se. A pessoa nunca sai de uma vez. Esse sair vai acontecendo pouco a pouco no coração, para depois a pessoa tomar a atitude de uma vez. Mas antes vai acontecendo no coração. A carne vai falando. Então, eu recebo o espiritual ativado em você. Eu recebo a vida de Jesus ativada em você. Para que esse dia nunca chegue, para que esse dia nunca aconteça com você.
para que você nunca abandone as suas honras devidas a Cristo. Porque nós temos uma herança adâmica, e nela, tudo que estava no coração de Satanás. Então, há uma luta aqui, ó, carne e espírito, para te tirar da graça, para te tirar abençoado do reino de Deus. Nós temos uma carne que põe pensamentos de tristeza, de desânimo, fora as outras coisas. Carnes que falam e por aí vai. Que Deus guarde o teu coração com o escudo que é a palavra, em nome de Jesus. Agora vamos a Ezequiel, porque lá fala da hierarquia dos anjos, os querubins, e segue ainda falando desse assunto que estamos tratando aqui. Ensinando para todos nós que Adão foi a manifestação de Satanás. Olha só, Ezequiel 28:14. E assim diz Ezequiel 28:14. Tu eras querubim da guarda. Você vai entender aqui, porque eu vou fazer uma leitura maior, que aqui está falando de Satanás. E o objeto do tema de hoje é mostrar para vocês que a função de um anjo querubim é justamente de proteger, de estar guardando. E a Bíblia nos dá essa verdade, que a função de um anjo querubim é exatamente isso. Diga, eu recebo essa palavra. Vou ler mais uma vez. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de quem? De Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Vai vendo, hein? Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade o quê? Em ti. Desobediência. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Aonde foi lançado Satanás? Terra. Diante dos reis te pus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Foi lançado, ficou um período por aqui e depois foi destruído aonde? Na cruz. Ele foi lançado na terra. Quando Satanás resolveu usar o seu poder diante de Deus, ele encontrou a parede mais dura do mundo e perdeu. Ele encontrou a parede mais dura do mundo quando ele resolveu desobedecer a quem? A Deus. O pecado dele foi o quê? A desobediência. Não foi porque ele estava fumando cigarro, ou estava bebendo uma, ou estava adulterando lá no céu com a anja. Não, o pecado dele foi a desobediência, a regra de Deus. Assim como aconteceu com quem? Com Adão. A desobediência de Satanás passou para a carne de quem? De Adão. E Adão também desobedeceu. Eu me faço entender? Quem anda contra isso aqui, ó, a palavra de Deus, a graça de Deus, e fala mal dessa palavra, desse lugar, também vai perder. Está indo contra a parede mais dura desse mundo. Mais dura desse mundo. E vai perder.
E diz o livro de Provérbios que terá uma vida transtornada. É só você ler Provérbios 22, 12. Os olhos do Senhor conservam a vida daquele que quer conhecimento e zela pelo conhecimento. Mas aquele que não tem zelo pelo conhecimento, aquele que faz pouco caso do conhecimento, debocha da nossa fé, terá a sua vida transtornada. É a Bíblia que está dizendo. Ou seja, aquele que planta, colhe. É a Bíblia que diz. Essa parte da Bíblia aqui em Ezequiel é interessante, porque aqui tem uma mescla de personagens, de informações. Eu vou realizar uma leitura aqui no capítulo 28, começando do verso 1, e você vai perceber que aqui fala de 3 personagens que sofreram uma queda. A gente já percebeu aqui que Satanás caiu pela desobediência. Nós aprendemos também que Adão caiu pela desobediência. Aqui, nesse texto e contexto, fala de um rei, o rei de Tiro. E ele também caiu por conta da desobediência. E esse Deus vai mesclando informações. Olha, ele caiu por desobediência, assim como Satanás caiu pela desobediência. Então a Bíblia vai mostrar aqui para nós que se passava no mundo visível a queda de um rei. E também no mundo invisível do querubim Satanás. E esse Deus vai mesclando essas informações para a gente entender aqui. E também sobre Adão. Vamos ler? 28, Ezequiel, já estamos aqui, começando pelo verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, veja, assim como aconteceu com o querubim, no mundo invisível, aconteceu também no mundo visível com o homem, com o rei de Tiro, com o príncipe. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de quem? De Deus. Então Deus aqui alerta e exorta através do profeta, olha, você está se achando, você está deixando o teu coração entrar nessa situação, você está pecando, está cometendo desobediência. No mundo visível, esse rei estava cometendo o ato da desobediência. E ele ia ter como consequência o sofrimento. E veja o verso 3. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembaiarão a espada contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados nos coração dos mares. Dirás ainda, diante daquele que te mata, eu sou Deus, pois não passas de um homem, e não és Deus no poder do que te transpassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Você aprendeu que Deus primeiro fala de um homem, de uma queda que se passou no mundo visível, e depois de uma outra no mundo visível,
que você vai perceber agora a partir do verso 11. Vamos aqui. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no jardim o quê? Do Éden. Se põe a pensar, esse rei não estava no jardim do Éden, porque para estar no jardim do Éden ele teria que ter nascido junto com quem? Com Adão. Então veja que começa a falar de um rei sofrendo uma queda no mundo visível, e agora começa a falar de um outro personagem que é Adão. E quem estava junto com Adão no Éden? Vai vendo. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o beliro, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia que foste criado. Foram eles o que? Preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. E permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então aqui está falando que Satanás estava onde? No jardim do Éden. E quem é que estava também no jardim do Éden? Adão. Então, Adão foi a manifestação de quem? De Satanás. E o resto da história você já conhece. Que esse querubim foi expulso. Não é isso que diz aqui a palavra? Do monte de Deus. A gente já havia lido. E ele foi lançado para onde? Isaías, capítulo 14, verso 2. Vamos lá. Então a gente percebe aqui que Deus começa a comparar o caráter do rei com o caráter de Satanás e com o caráter de Adão. Porque ambos caíram por conta da desobediência. Guarde isso. A mesma atitude ruim, ambos tiveram. E Deus mescla a mesma informação no texto e no contexto. Olha, a atitude do rei não foi diferente da de Satanás. A atitude de Satanás não foi diferente da de Adão. Ambos desobedeceram e ambos colheram. O ato da desobediência trouxe consequência. Adão não teve mais acesso ao jardim do Éden. O rei não teve mais acesso ao seu reinado. E o querubim, Satanás, não teve mais acesso ao quê? Ao monte de Deus. Todos colheram por consequência da desobediência. Então Ezequiel, a narrativa não está falando só do rei de Tiro, mas está falando de 3 pessoas. Porque tiveram características, atitudes iguais. Vamos agora a Isaías 14 ao capítulo verso 12. Declaro você aí com a mente de Cristo, compreendendo tudo isso. Como caíste do céu? Falando aqui de Satanás, ele caiu da onde? Do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como fosse lançado por terra? Ele foi lançado para onde? Para a terra. Tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei nas extremidades do norte. Mas só que ele não contava com a parede mais dura do mundo. E perdeu. Diga, perdeu. Perdeu. Então ele foi lançado e caiu aqui na terra. E Adão foi formado aonde? Do pó da terra. Porque, se põe a pensar, Adão não vê esse mundo como eu e você. Ele não veio de um ventre de uma mulher, como a gente veio. Você veio. Eu vim, mas ele não. E Satanás foi lançado na terra. Então, quando Adão é formado,
É formado os dois juntos. E esse Satanás, o que tinha no coração dele, passou para a carne de quem? De Adão. A desobediência que ele teve, ele fez com que Adão pecasse e cometesse também essa desobediência. Não obedecesse à regra de Deus, como ele também não obedeceu. E teve consequência para ambos. Tanto para o querubim Satanás, como também para Adão e para o rei. O rei também perdeu. Interessante isso, né? Você vai juntando um verso com o outro e Deus te dá essa compreensão preciosíssima. Louvado seja Deus, pela mente de Cristo que temos nessa manhã. Então veja que tudo indica que em Adão se manifestou a maldade, o pecado da desobediência que havia em Satanás. Então podemos concluir que a desobediência de Adão foi uma manifestação de Satanás. E que essa desobediência, essa maldade passou para o corpo de Adão e assim para toda a carne. A gente também herdamos essa maldade de Satanás na carne. Raiva, ódio, adultério, prostituição, ciúme, avareza, discórdias, inimizades, bebedices. Herdamos tudo isso. Os desejos carnais, lá em Gálatas, eram os mesmos que Satanás tinha. Todas aquelas obras que estão lá em Gálatas, capítulo 5, ira, inveja, ciúme, tudo aquilo, era o que tinha no coração dele. E que passou para a carne de Adão, e essa desobediência de Adão passou para a nossa carne. E nós temos tudo isso na carne. O diabo foi destruído na cruz, mas herdamos a sua maldade na carne. Ou você acha que essa carne sua é perfeita? Justificada, santa? É esse adversário abençoado que se levanta todos os dias contra a vontade de Deus. Para que você não ame, para que você não perdoe, para que você não se firme no Evangelho. Essa carne, é esse adversário que milita todo dia para que uma pessoa não se firme no Evangelho, não tenha compromisso com o Evangelho. É que milita para a pessoa não sair do vício da bebida, do cigarro e de tantos outros. Milita, luta para a pessoa não abandonar aquilo. E se a pessoa anda com quem bebe, um exemplo a se pensar, aí fica difícil da pessoa abandonar. Às vezes a pessoa tem um desejo de largar o cigarro, a bebida, mas ela não evita as más companhias. Se ela continua andando com quem fuma, com quem bebe, ela não larga aquilo. Porque anda com quem está bebendo. Aí chega lá, toma um copo, depois vai para 2, para 3, e já tomou a garrafa toda. Tem pessoas que querem se libertar, mas ela não faz por onde. Eu quero largar a droga. Mas ela não deixa de andar com quem usa, aí acaba dando uma tragadinha, uma cheiradinha. Aí acaba cheirando tudo. E a vida é destruída, porque todo ato tem consequência. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tem muita gente sofrendo aí por causa do Adão, por causa da carne. Não existe carne boa abençoada. Até a tristeza que às vezes vem, é carne militando. Pensamento de desânimo, pensamento de tristeza. Tem dia que vem uns pensamentos para entristecer você, colocar você para baixo. Não é um demônio que estava voando e entrou na tua vida, não. É a carne militando nesse momento. É herança adâmica. A nossa carne não é boa. O que existe é um espírito bom. Por isso que a minha missão aqui é pastorear o teu espírito. É pregar as coisas do alto. É por isso que aqui não tem campanha corrente, objetos e um monte de bugiganga que se dá nas igrejas aí fora. Aqui não tem porque isso não ativa o seu espírito. A nossa missão aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus é apacentar o seu espírito. Como eu estou fazendo aqui agora, apacentando o seu espírito, dando palavra para o seu espírito, ativando o seu espírito. Porque com o conhecimento de Deus, com a sabedoria de Deus, você reina em vida. Amém? Isaías 37:15. Voltemos aqui às considerações. A grande hoste celestial.
falando dos querubins. E assim diz aqui, ó, Deus, no livro do profeta Isaías, 37:15. Aqui fala a respeito da oração de Ezequias. E orou ao Senhor. É assim que nós temos que fazer, para receber o serviço de anjos. Orar a Deus, não é ao anjo. Eu estou sempre explicando isso. Não se esqueça. E orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estais entronizado acima dos querubins. Olha que ele sabia, hein? A mente dele estava vestida dessa informação. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Até aqui. Bem diferente daquele rei lá, né? E o coração dele estava bem elevado no orgulho, na jactância. Eu tenho ouro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu nem preciso de Deus para nada. Aliás, eu sou mais do que ele. Aí Deus meu filho, então tu vai ver o que te espera. Agora, olha a oração desse homem, o reconhecimento. Tu és o Senhor. Tu és o soberano. E eu oro a ti. Porque eu sei que tem querubins aí. E eu recebo eles zelando por minha vida. Como quem diz assim, sabe? Ele tinha entendimento. E eu recebo você andando nessa vida com esse entendimento abençoado. Deus, eu falo contigo nesse momento. Eu clamo a ti, Senhor. Porque eu sei que existe, nesse momento, arcanjos, querubins, serafins, anjos mensageiros. E eu recebo esse serviço em minha vida. Traduzindo, abençoado, a gente entende isso. O homem tinha uma mente ativada para esse conhecimento. Eu recebo essa sabedoria em nossa vida. E o fato, muita atenção, e o fato deles estarem ao redor do trono de Deus, não os fazem seres limitados para estarem só lá, ao redor do trono de Deus, não. Eles estão lá, eles estão aqui. Lembra que Deus mandou querubins para guardar o jardim do Éden? Para que Adão tivesse mais acesso? Então eles estão lá e estão aqui e ministram. Se Deus der uma ordem, vai lá, protege, defende, eles vão. Diga graças a Deus. Eu recebo os anjos querubins zelando por nós. Os anjos é uma realidade que Deus quer que você conheça. Davi diz que ele foi livrado dos inimigos e das mãos de Saul. A Bíblia diz que quem trouxe esse livramento para Davi foi um anjo querubim. Isso está descrito no Salmo 18, anote aí, do verso 10 ao 14, e também o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, verso 10. E vamos a essa evidência. Segundo livro do profeta Samuel, 22 é o capítulo, a partir do verso 10. Olha o que diz o verso 1, 22, 1. Vamos ler aqui o 22, 1 e a gente parte para o verso 10. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Segundo livro de Samuel, 22, é o capítulo, verso 1. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de quem? De todos os seus inimigos. E das mãos de quem? De Saul. Então ele foi livrado. E quem é esse que traz o livramento a Davi? O anjo querubim. Olha o que diz o mesmo capítulo a partir do verso 10. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo,
se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os seus inimigos, e raios o desbaratou. Ou seja, Deus enviou um anjo, e esse anjo desbaratou todos os inimigos que estavam contra Davi. Eu também recebo anjos, querubins ministrando a seu favor, desbaratando todos os seus inimigos, em o nome de Jesus. Louve a Deus, tirando do seu caminho, te dando livramento em o nome de Jesus. Agora vamos conhecer os anjos mensageiros, para a gente finalizar a quarta parte. E o anjo Gabriel é um deles, é tido como um anjo mensageiro. E a gente vê esse serviço do anjo Gabriel na vida de Daniel também. Olha só, a gente viu aqui a ministração na vida de Davi, e agora a gente vai ver na vida de Daniel. Olha o que diz o capítulo 9, verso 21. 9 e 21. E assim diz o livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 21. Estava eu, falava ainda na oração, quando o homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente, voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim. Até aqui. O que eu quero que você entenda é que existe na hierarquia anjos mensageiros. Amém? Amém? Que existe na hierarquia esse serviço ao nosso favor. Agora veja o que diz em Lucas, capítulo 1, verso 11. Lucas 1, 11. E assim diz o livro histórico de Lucas, capítulo 1, verso 11. Falando aqui do sacerdote Zacarias e a experiência que ele teve com o anjo mensageiro. E aqui, novamente, Gabriel aparece. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. Que coisa linda, né? Isabel, tua mulher, te dará o quê? A luz, um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu quê? Nascimento. Agora veja o que diz o verso 19, para remir o tempo. Respondeu-lhes o anjo: eu sou Gabriel, o que trouxe a mensagem, as boas novas. Eu recebo essa ministração na sua vida. Eu sou Gabriel, que assisto diante de quem? De Deus. E fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Então existe na hierarquia, na ordem angelical, anjos mensageiros. É aquele que vem, Irene, para trazer a resposta da oração. As boas notícias, Dona Divina. Seu Adalto, Noeli abençoada de Deus, e todos vocês aí. Pastor, para trazer o milagre, aquele acontecimento que você está aguardando na sua vida. Então você ora a Deus e Ele tem essa função também. Amém? Que coisa linda, né? Eu recebo o anjo Gabriel ministrando na vida de todos vocês. Aqui diz que o anjo Gabriel está sempre na presença de Deus. Olha o que diz, vamos ler de novo. O verso 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de quem? De Deus.
Então o anjo Gabriel está sempre na presença de Deus. Quantos aqui estão precisando de boas novas? Levante a sua mão. Recebeu um milagre, uma resposta de algo. Todos nós. Então eu recebo, eu profetizo. E quando você estiver falando com Deus, o anjo Gabriel ministra a seu favor. Amém. Em nome de Jesus. E logo, logo, e daqui a pouco a gente vai fazer uma oração. E o que você mais aguarda, necessita na sua vida, você vai falar para Deus. Amém? E creia nas palavras que você está lendo aqui. Zacarias teve essa ministração. Eu recebo você tendo em nome de Jesus. Nós temos que crer naquilo que nós estamos lendo, abençoado. Creia que quando você pedir algo a Deus, Ele, o anjo mensageiro, virá para trazer resposta da sua oração. Ainda aqui em Lucas, capítulo 1, verso 26. Olha o anjo mensageiro trabalhando aqui, ó, ministrando, pois essa é a função dele. 1:26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de quem? De Deus. Vai lá, meu filho, tem boas notícias para você passar lá. Vai lá. Foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Até aqui. Deu para você entender que na ordem angelical existem anjos mensageiros? Diga amém. Amém. Ficou claro isso para você? Levante a sua mão. Graças a Deus. E que nós, quando cremos e falamos com Deus, nós temos a ministração tanto deles, como dos arcanjos, dos querubins, amém? Dos serafins e dos anjos mensageiros. Ou seja, há uma grande hoste celestial ao nosso serviço. Anjos. Amém? E vamos estar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos fazer aqui agora a nossa oração. Feche seus olhos. Muito obrigado, Deus, por essa palavra tão grandiosa, tão maravilhosa, tão perfeita. Porque tudo que vem de Ti, Senhor, é perfeito. O Teu ensino não deixa dúvida. A Tua palavra não confunde. Ela esclarece. E enche nosso coração de gozo, de paz, de vida, de certeza, de esperança, de sabedoria, Senhor. Muito obrigado pela glória de hoje. E eu creio que o Senhor vai fazer nova todas as coisas na vida de cada predestinado e na vida de quem está me ouvindo nesse momento. Eu não sei, meu amado, qual é a tua maior necessidade. Eu não sei o que é que você mais precisa. Mas fale com Deus agora. Diga: Deus, é isso que eu mais necessito. Deus, é isso que eu mais preciso. E eu recebo, Senhor, os teus anjos ministrando ao meu favor. Isso. Peça. Converse com o seu Deus. Você que me ouve também aí através da internet, converse com o seu Deus. Ore ao Senhor, como fez Ezequias. Ore ao Senhor com sabedoria, sabendo que na soberania de Deus tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos mensageiros para te servir em nome de Jesus. Usa, Senhor, usa os teus anjos
Usa, Senhor, os teus anjos nesse momento em favor dos teus escolhidos. Usa, Senhor, os arcanjos. Usa, Senhor, os querubins. Usa, Senhor, os serafins, os anjos mensageiros, em favor da tua amada igreja, Senhor. É como diz o Evangelho, as incontáveis hostes de anjos, são tantos, são milhares que não dá para contar. E todos eles estão aí para te servir, abençoado. E eu recebo, Deus, na sua grandeza, no seu grande amor, na sua grande compaixão e misericórdia, trabalhando, como diz a sua palavra, que Deus trabalha ao nosso favor, e Ele faz isso através do serviço angelical. Creia, meu amado, que você não está só nessa vida. Tem um enorme exército, um exército imenso de anjos. E creia, receba, ministrando em favor da sua saúde, ministrando em favor da sua prosperidade, da sua família, do seu casamento, ministrando em favor dos seus filhos, ministrando em favor do seu trabalho, ministrando em favor daquilo que você mais necessita, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu já te agradeço de antemão, Senhor, porque eu já creio que os teus anjos estão ministrando em favor da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa saúde, da nossa prosperidade, em nome de Jesus. E você que crê, e você que recebeu a palavra de Deus essa manhã, o ensino de hoje, diga amém e graças a Deus. Louve ao Senhor, pois você é mais que vencedor, um abençoado de Deus, uma pedra viva, um bem-aventurado. Diga, eu sou um bem-aventurado, porque tem anjos ministrando ao seu favor. Diga isso para o seu irmão, você é um bem-aventurado, tem anjos ministrando ao seu favor. Bom dia a todos. Bem-aventurado, tem anjos ministrando a teu favor. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.